Aula número 203. O poeta e suas interlocuções. Interlocuções, conversas, diálogos. O poeta e suas interlocuções. Alceu Vamosi, como abertura. Negro sublime. Está falando de Cruz e Souza. E o título é Cruz e Souza. Cruz e Souza é o seu interlocutor. O poeta e suas interlocuções. Cruz e Souza. Negro sublime. Glória de uma raça. Peregrino, rapsodo dos faróis. Pelo teu verso cintilante passa uma esquisita luz de estranhos sóis. Se o teu peã hierático levantas para a beleza celebrar, solene, a lira de ouro em que teus versos cantas é a mesma lira em que cantou Verlaine. Sacerdote genial da liturgia do grande sonho, límpido e legítimo, rouxinol dos países da harmonia, feiticeiro do som, mago do ritmo. Quando a cascata de tuas rimas desce numa divina radiação de flama, o firmamento todo se estremece e um chuveiro de estrelas se derrama. Alceu Vamosi. Alceu Vamosi é um poeta do simbolismo do Rio Grande do Sul, começo do século XX. Morreu jovem, mas a presença dele já mostraria o grande poeta que seria se vivesse mais uns 20 anos. Ele morreu muito jovem, mas mesmo assim a sua poesia é de uma beleza incrível, como essa em que ele dialoga com Cruz e Souza. Eu retirei e vou retirar outros poemas desse livro Do Encantamento à Apostasia, de Fernando Seraziara Gil. O poema está no vídeo. Negro sublime. Cruz e Souza era filho de escravos. Glória de uma raça. Peregrino, rapsodo dos faróis. Rapsodo são aqueles poetas da antiguidade grega que declamavam as rapsódias, os poemas de Homero. Esse é um peregrino rapsodo dos faróis. Rigorosamente, peregrino rapsodo já é um pleonasmo. Todo rapsodo é um peregrino. É um andarilho que declama. Faróis é um livro escrito por Cruz e Souza, um livro de poemas. Pelo teu verso cintilante passa uma esquisita luz de estranhos sóis. Está claro o poema, está claro a estrofe. Se o teu PA hierático levantas, ou melhor, a pronúncia, se o teu PA hierático levantas, PA é um hino em honra a Apolo. E passa a ser então PA um hino de vitória, um hino de combate. Então, se o teu PA hierático
seria sacerdotal, místico, relativo a sacerdote que tem as formas de uma tradição litúrgica. Se o teu peã hierático levantas para a beleza celebrar solene, a lira de ouro em que teus versos cantas é a mesma lira em que cantou Verlaine, poeta francês, praticamente o pai do simbolismo francês. Viveu em Paris de 1844 a 1896. Praticamente exerceu notável influência sobre a escola simbolista, da qual Cruz de Souza é o maior representante no Brasil e no Ocidente. Sacerdote genial da liturgia. Liturgia de um grande sonho límpido e legítimo. Roxinol dos países da harmonia, feiticeiro do som, mago do ritmo. Quando a cascata de tuas rimas desce, numa divina radiação de fama, o firmamento se estremece e um chuveiro de estrelas se derrama. Vamos pegar a segunda estrofe e fazer uma recordação de análise sintática. Se o teu peã hierático levantas, é uma condição. Para a beleza celebrar solene, que é uma finalidade, a lira de ouro, e fui interrompido, em que teus versos cantas, que é a qualidade dessa lira de ouro, é a mesma lira, e essa lira com uma qualidade em que cantou Verlaine. Então, oração principal. A lira de ouro é a mesma lira. A lira de ouro é a mesma lira. Essa lira de ouro tem uma qualidade em que teus versos cantas. Então, uma oração adjetiva, ligada pelo pronome relativo. É a mesma lira em que cantou Verlaine. Também se quer um pronome relativo, então essa oração é adjetiva. Ambas as orações estão qualificando. A primeira, o ouro, e a segunda, a lira. Se o teu peã hierático levantas, é uma condição. Para a beleza celebrar solene, reduzida do infinito final, para que se celebre, então, solenemente o que ele diz. Para a beleza celebrar solene, solenemente. Na terceira estrofe, algumas metáforas, né? Sou sacerdote genial da liturgia. É uma metáfora. Assim como a liturgia eclesiástica é um sacerdote, Cruz de Souza é o sacerdote genial da liturgia do grande sonho, límpido e legítimo. Quer dizer, o sonho, é a poesia. Roxinol, outra metáfora, roxinol dos países da harmonia. E outro ainda, feiticeiro do som, mago, mágico do ritmo. A poesia e suas interlocuções, o poeta e suas interlocuções. Resposta aos exercícios propostos à aula passada, na quarta-feira passada, no vídeo que passou. Eu pedi a análise de uma carta de Saramago, a sua avó, e também pedi um poema à mãe de Eugênio de Castro. Ambos esses textos eu tirei da apostila Sebenta, de uma editora portuguesa. E alguns testes elaborei com as informações que aquela editora presta. Resposta. Alternativa A responde às questões 1, 11 e 19. Alternativa B, meia dúzia, 7, 10, 13 e 15. Alternativa C, 2,
5, 14 e 20. Alternativa D de dado, 8, 9, 16 e 18. E alternativa E, 3, 4, 12 e 17. Tenho certeza que você acertou mais do que 15 questões. O poeta e suas interlocuções. Camões dialoga com Dinamene, aquela chinesinha que morreu afogada no rio Mekong. O barco afundou, ele estava no navio Camões, ele se salvou e ela morreu. Daí o poema célebre que vocês conhecem, Alma minha gentil que te partiste. Mas aqui ele vai conversar com ela, é uma interlocução. Observa. Quando de minhas mágoas a comprida imaginação os olhos me adormece, em sonhos aquela alma me aparece que para mim foi sonho nesta vida. Lá numa saudade, onde estendida a vista pelo campo desfalece, corro para ela, e ela então parece que mais de mim se alonga, compelida. Brado, não me fujais, sombra benina. Ela, os olhos em mim, com um brando pejo, como quem diz que já não pode ser, torna a fugir-me. E eu gritando, Dina, antes que eu diga, Mene, acordo e vejo que nem um breve engano posso ter. Interlocução com Dinamene. O poema está no vídeo. Retirei esse poema do meu livro, Poesia Camoniana, interpretada pelo professor. Eu leio a interpretação que eu dei no meu livro a esse poema. E você segue comigo. Dinamene, a chinesa mulher que o poeta amou intensamente, morre num naufrágio na foz do rio Mekong. Desse acidente saíram ilesos Camões e o original de Os Lusíadas. Dinamene não teve a mesma sorte. Nesse poema, o autor contempla seu nome quando a invoca num sonho que o soneto narra. Em Os Lusíadas, o naufrágio é lembrado no canto 10, estrofe 25, já citado em sua biografia. Em outro soneto, o poeta invoca Dinamene. Ah, minha Dinamene, assim deixaste quem não deixara nunca de querer-te? Ah, ninfa minha, já não posso ver-te? Tão azinha esta vida desprezaste? Quando das minhas mágoas a cumprida é a narração de um sonho do sujeito poético. Na primeira quadra, observa, Dinamene lhe aparece em sonho. Duas palavras-chave, minha alma e sonho, duas vezes. Alma é o mistério, a visão mística, o sobrenatural. A alma de Dinamene lhe aparece depois que comprida imaginação lhe adormece os olhos. Comprida imaginação porque não cessa de pensar nela, e cansado de tanto pensamento, a fadiga lhe cerra os olhos. Dorme e sonha com Dinamene. Aquela alma que foi sonho de sua vida lhe aparece em sonho. Faz um elegante trocadilho com sonho. No terceiro verso, sonho são as imagens e ideias que se apresentam ao espírito durante o sono. No quarto verso, sonho é aspiração, vivo desejo, imaginação, fantasia que se apresentam ao espírito durante a vida. Na segunda estrofe, inicia-se a narração do sonho que toma conta do segundo quarteto e dos tercetos. Saudoso
estendendo a vista pelo campo até onde possa ser visto, o poeta corre com sua direção e ela se afasta compelida. Nos tercetos, um breve diálogo entre os amantes. O poeta brada: não me fujais, sombra benina. E ela, com os olhos em mim, com leve pudor: já não pode ser. Eis a desilusão, a tragédia, o mistério. O mistério é agravado pela invocação, sombra benina ou benigna. Já não pode ser, diz Inamene, porque a visão é fantasmagórica, é de fantasma. Lemos aqui ecos de Divina Comédia de Dante. No último terceto, o poeta se utiliza da timese, processo que corta no meio o nome de Dinamene. Dina, ainda dormindo. Mene, já acordado. Outro mistério. Nem em sonho o poeta pode ser, ou o poeta pode ter o engano de a possuir. O poeta e suas interlocuções. Francisca Júlia, o poeta e suas interlocuções. Há um poeta. Poeta, quando te leio, a angústia dolorida que te mina a existência e que em teu peito impera, faz-me também sofrer. Da alma se me apodera, como se da minha alma ela fosse nascida. Sinto que sentes, ora a lágrima sincera, que foi pela saudade ou pelo amor vertida, ora a mágoa que habita em tua alma, guarida, onde a negra legião das mágoas se aglomera. Não há nos versos teus um sentimento alheio à dor. Neles se encontra a aspereza das fráguas. Há nele, ora, o suave e módulo gorjeio das aves, ora, a queixa harmoniosa das águas. Leio os teus versos e em minha alma, quando os leio, vai gemendo em surdina a música das mágoas. Francisca Júlia. Veja o primeiro quarteto. Veja o primeiro quarteto. Vamos retirar as orações do primeiro quarteto. Poeta, fui interrompido quando te leio. E observo que essa vírgula depois de leio me dá a entender que a angústia dolorida não é o objeto direto de leio, não. Não é o leio, a angústia dolorida, tem uma vírgula. Ele separa por vírgula, está dizendo que não pertence ao verbo. Quando te leio, a angústia dolorida que te mina a existência e em que teu peito impera, faz-me também sofrer. Da alma se me apodera, como se da minha alma ela fosse nascida. Oração principal. Poeta, a angústia dolorida faz-me também sofrer. Essa é a ideia. A primeira oração, lá em cima, o poeta foi interrompido por quando te leio. Então a ideia é, poeta, a angústia dolorida faz-me também sofrer, oração principal, quando te leio, principal. E depois o quando te leio, temporal. Angústia dolorida que te mina a existência e que em teu peito impera. Duas orações adjetivas, adjetivando a angústia dolorida. Da alma se me apodera, da alma se me apodera, uma oração coordenada sindética, como se da minha alma ela fosse nascida. Preste atenção para esse como se. Se eu digo
Ela dança como se fosse uma bailarina. A ideia é, ela dança como dançaria se fosse uma bailarina. Ele trabalha como se fosse o único empresário da empresa. Ele trabalha como trabalharia se fosse o único empresário da empresa. E aqui, da alma se apodera como se apoderaria se a minha alma ela fosse nascida. Se da minha alma fosse nascida, oração condicional. Continuando. Sinto o que sentes. Sinto aquilo, o qual aquilo sentes. Principal sinto e a outra adjetiva. Ora, a lágrima sincera, que foi pela saudade ou pelo amor vertida, esse que foi pela saudade ou pelo amor vertida é o adjetivo de alma sincera. Ora, a mágoa que habita em tua alma, é um adjetivo de mágoa. Guarida é covil de feras, mas aí está como abrigo, asilo, refúgio, proteção. Então, o sentido desse quarteto é o seguinte: eu sinto o que sentes. Ora, a lágrima sincera, com verbo subentendido. Ora, sinto a lágrima sincera. E essa lágrima sincera tem um adjetivo, que foi pela saudade ou pelo amor vertida. Ora, a mágoa, ora, sinto a mágoa, com verbo subentendido. Que mágoa é essa? Que habita em tua alma guarida. Adjetivo de mágoa. Onde a negra legião de mágoas se aglomera, é outra adjetiva. Estamos vendo, então, o poeta e seus diálogos, e suas interlocuções. Vamos ver mais um. No tronco de Goa, Olavo Bilac. Tronco de Goa é o local em que Camões ficou detido, preso. Camões sofre na infâmia da clausura, pária sem honra, náufrago sem nome, e rala na saudade que consome o pobre peito contra a pedra dura. O seu gênio ilumina a objeta lura, mas a vida das carnes se lhe some, míngua de pão e outra mais negra fome, indigência de beijos e ventura. Do próprio fel, dos íntimos venenos, faz a glória da pátria e a luz da raça, e chora na ignomínia, mais ou menos possui, na mesquinhez da terra crassa e na vergonha de homens tão pequenos, o orgulho de ser grande na desgraça. Olavo Bilac. O poeta Bilac descreve ou narra as desgraças do grande poeta português, longe da pátria, na China, nas Índias, em Goa. Camões sofre na infâmia da clausura, da prisão, pária sem honra, náufrago sem nome, e rala na saudade que o consome o pobre peito contra a pedra dura. O seu gênio ilumina a abjeta lura. Lura é toca, caverna. Em Macau, Camões morava na toca, numa caverna. Conhecia a caverna. Eu entrei na caverna. Tem uns 40 centímetros de entrada, uma altura de uns 2 metros e uns 14 metros de extensão. Ou menos um pouco, 10 metros de extensão.
Então seu gênio ilumina a abjeta lura, mas a vida das carnes se lhe some, passa fome, míngua de pão e outras mais negra fome, indigência de beijos e ventura, indigência de beijos, de amores e ventura. Há uma tradição de que o escravo Jó pedia esmola para alimentar Camões. Do próprio fel, dos íntimos venenos, faz a glória da pátria. Ele é a glória da pátria. 10 de junho é a data em que morreu Camões, em 1580, e 10 de junho é feriado nacional em Portugal. É o Dia da Pátria. E Portugal é o único país do mundo em que o Dia da Pátria não é o dia de uma guerra, nem de um político, nem de um general, nem de um comandante. É de um poeta. Luz a raça e chora na ignomínia, na desonra. Mais ou menos, possui na mesquinhez da terra crassa, grosseira, e na vergonha de homens tão pequenos, o orgulho de ser grande na desgraça. Um erro crasso é um erro grosseiro. E uma terra crassa é uma terra que não lhe dá o conforto necessário. Uma terra grosseira, então. Não acolhedora. Se Bilac tem razão, vamos ver o que Camões diz em relação a esse poema, se ele lesse. Camões diz o seguinte: o dia em que nasci, morra e pereça, não queira jamais o tempo dar, não torne ao mundo, e se tornar, eclipse nesse passo o sol padeça, a luz lhe falte, o céu se lhe escureça, mostre o mundo sinais de se acabar, nasçam-lhe monstros, sangue choar, a mãe ao próprio filho não conheça, as pessoas pasmadas e ignorantes, as lágrimas no rosto e a cor perdida, cuidem que o mundo já se destruiu. Ó gente temerosa, não te espantes, que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu. Camões. Bilac, então, tem suas razões quando escreve no tronco de Goa. Augusto dos Anjos vai ter sua interlocução com o poeta Cruz e Souza. E tenho certeza que Augusto dos Anjos escreveu esse poema depois de ter lido o poema de Cruz e Souza, Ri Coração, Tristíssimo Palhaço. O riso, o voltairesco crau, quem mede-o? Ele, que ao frio alvor da mágoa humana, na Via Láctea fria do Nirvana, alenta a vida que tombou no tédio, que à dor se prende, e a todo seu assédio, e ergue à sombra da dor, a que se emana lauréis de sangue, de volúpia insana, clarões de sonho em mimbos de epicédio. Bendito sejas, riso, cal da sorte, fogo sagrado nos festins da morte, eterno fogo saturnal do inferno. Eu bendigo, no mundo cúmulo, és a ironia que tombou no túmulo, nas sombras mortas de um desgosto eterno.
Só algumas palavras para entender melhor o poema. O riso voltairesco de Voltaire. Voltaire é o grande filósofo francês, do iluminismo francês. Poeta, teatrólogo, escritor, narrador e principalmente filósofo. Escreveu o Dicionário Filosófico, que é uma obra-prima da literatura filosófica francesa. Quer dizer, é o palhaço de Voltaire. Krau, palhaço de Voltaire. O riso. Quem mede-o? O autor, se ele dissesse quem o mede, que é quem mede esse riso, quem o mede, ficaria melhor. Mas ele está obrigado a fazer essa construção, essa colocação, que não foi muito boa, para rimar com tédio. Fez uma rima com tédio. Tédio, médio. Ele, que é o frio alvor da mágoa humana na Via Láctea fria do Nirvana. Nirvana é o aniquilamento absoluto na religião búdica. Isto é, o apagamento, ou a redução ao nada por absorção no seio da divindade. É o não querer. É a resignação total. Esse é o Nirvana. A lenta vida que tombou no tédio. Que a dor se prende, todo o seu assédio, e ergue a sombra da dor que se emana. Lauréis e sangue de volúpia insana, clarões e sombra em nimbos de epicédio. Nimbos de epicédio. Nimbos são nuvens escuras, que antecedem a chuva. Mas também nimbos são aqueles arcos, círculos que os pintores colocam em torno da cabeça de um poeta, de um santo. Aquele é um nimbo. E esse epicédio é um poema recitado em cerimônias fúnebres. É uma elegia. Então deu sentido. Clarões de sonho em nimbos de epicédio. Quer dizer, o epicédio cercado por nimbos. O epicédio é um canto, então, é um canto recitado em cerimônias fúnebres. Eterno fogo saturnal do inferno. Saturnal é uma festa em que reina a impureza, a orgia, o sexo. Saturnal do inferno. E eu te bendigo. No mundano cúmulo és a ironia que tombou no túmulo nas sombras mortas de um desgosto eterno. Qual foi o poema que Augusto dos Anjos leu antes de escrever esse O Riso? Vamos ver. Augusto dos Anjos dialoga com Cruz e Souza depois que leu este poema de Cruz e Souza que eu vou ler para os senhores. Presta atenção. Emocionou Augusto dos Anjos. E pode nos emocionar também. Acrobata da dor. Gargalha. Ri num riso de tormenta. Como um palhaço que desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Dá gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e convulsionado salta Gavroche, salta Clau, varado pelo estertor desta agonia lenta. Pedem-te bis, e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa nessas macabras piruetas de aço, embora caias sobre o chão fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente. Ri, coração, tristíssimo palhaço.
Exercício para a próxima aula. Você vai interpretar um poema de Bocage e um poema de Manuel Bandeira que dialoga com Bocage. Está dentro do tema da aula. Então, poema de Bocage e depois de Manuel Bandeira conversando com Bocage. De Bocage é um soneto bonito. Se é doce no recente ameno estio, ver toucar a manhã de etéreas flores, e lambendo as areias e os verdores, mole e queixoso, deslizar-se o rio. Se é doce no inocente desafio, ouvirem-se os voláteis amadores, seus versos modulando e seus ardores, de entre os aromas de pomar sombrio. Se é doce, mares, céus ver anilados pela quadra gentil de amor querida, que esperto o coração floreia os prados, mais doce é ver-te de meus ais vencida, dar-me em teus brados olhos desmaiados, morte, morte de amor, melhor que a vida. Exercício, para interpretar isso, vocês vão interpretar esse poema de 1 a 15. E aí chegamos em Manuel Bandeira, que faz uma interlocução com Bocage. Doçura de no estio recente ver a manhã tocar-se de flores e o rio mole, queixoso, deslizar-se lambendo areias e verduras. Doçura de ouvir as aves e os desafios de amores, cantos, risadas, na ramagem do pomar sombrio. Doçura de ver mar e céus anilados pela quadra gentil, que floreia as campinas, que alegra os corações. Doçura muito maior de te ver, vencida pelos meus ais, me dar nos teus brandos olhos desmaiados, morte, morte de amor, muito melhor que a vida. Puxa, Bandeira. Vocês vão analisar os dois poemas. Bandeira dialoga com Bocage. Como desfecho, Alceu Vamosi vai dialogar com uma donzela, uma estudante de 17 anos de idade, uma criança. Um diálogo com ela. Ainda hoje em dia existe honrada e boa gente que pensa que ser poeta é coisa muito feia, muito rico burguês que vive honestamente e que aconselha à filha ingênua que não leia. Sim, tu não deves ler, donzela. Ainda está cheia de sonhos de criança, a tua alma inocente. E os poetas são o diabo. E se lhes dá na veia dizerem coisas más, dizem-nas claramente. Mas eu, que já perdi na estrada da existência, nos abismos letais do ódio e do pecado, os sonhos virginais e os írios da inocência, eu prefiro, alma ingênua, a todo peregrino tesouro sem igual do teu papai honrado, um poema lapidar em versos alexandrinos. A minha pátria é a língua portuguesa. Essa é boa, né? Boa, né?